Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, nós temos o Dia Mundial das Missões e o Dia da Infância Missionária. Estamos no mês de outubro, no Brasil nós temos o mês das missões, a vida é missão, é o tema, e também temos a novena missionária, que faz parte um pouco das tradições brasileiras. Mas o Dia Mundial das Missões é o dia que no mundo inteiro a Igreja Católica aprofunda seu senso missionário, seu sentido missionário e faz uma coleta mundial pelas missões e pela infância missionária. Portanto, um final de semana muito especial, que nós somos chamados a tomar consciência dessa nossa abertura para toda a missionariedade. Todos nós somos missionários sempre. A vida é missão, é o lema nacional, mas o Santo Padre coloca a resposta. A resposta é: eis-me aqui, envia-me, Isaías 6:8. E ele lembra do contexto que nós estamos vivendo. A mensagem do Santo Padre diz assim: neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do Covid-19, este caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me, Isaías 6:8, é a resposta sempre nova à pergunta do Senhor: quem enviarei? Esta chamada provém do coração de Deus, da sua misericórdia que interpela quer a Igreja, quer a humanidade na crise mundial atual. O Papa lembra que estamos numa crise, sem dúvida, uma crise diante da questão da saúde, mas ele tem falado que nós temos muitos outros vírus, não só o vírus do corona, mas temos também vírus do egoísmo, vírus da questão econômica, vírus de tantas situações que levam aos ódios, às divisões, às maldades, além do medo da doença que abate a todos. Então lembra o Papa que nesse ano, marcado por isso, no entanto, a pergunta continua: quem enviarei? E a resposta: eis-me aqui, envia-me. É para todos nós um desafio. Sermos nós aquele que responda, né? Eis-me aqui, envia-me. É bem a resposta que o Santo Padre coloca na sua mensagem para esse Dia Mundial das Missões, que é nesse final de semana, caríssimos amigos e irmãos. E ele fala que a missão, a Igreja em Saída, não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, move-te porque o Espírito te impele e conduz. Deus é sempre primeiro a nos amar, e com este amor vem ao nosso encontro e nos chama. A nossa vocação pessoal provém do fato de sermos filhos e filhas de Deus, na Igreja, sua família, irmãos e irmãs naquela caridade que Jesus nos testemunhou. Mas todos têm uma dignidade humana fundada na vocação divina de ser filhos de Deus, a tornar-se, no sacramento do batismo, na liberdade da fé, aqueles que são desde sempre no coração de Deus. Portanto, nesse dia de hoje, nesse final de semana, eis-me aqui, envia-me, deve ser a resposta de todos nós. E o Santo Padre fala que mesmo nesse momento de crise mundial, nós somos convidados, somos chamados a ser esse povo que responde com generosidade. Eu sempre recordo da palavra de Pedro, justamente, né? E diante de Jesus, né? Quando fala: vocês também querem ir? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembro de Pedro também aos seus outros apóstolos de Jesus, depois da ressurreição: vou pescar, nós vamos contigo. Ou seja, esse dizer que nós não temos como voltar atrás e estamos juntos nessa missão, deve ser uma resposta constante à nossa vida. Eis-me aqui, envia-me. Deve se renovar cada dia. E esse envia-me diante das várias circunstâncias, mesmo com o distanciamento social, mesmo com as questões que nós temos hoje
com relação ao Covid-19, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver constantemente a nossa missionariedade. E nesse final de semana, além dessa consciência, dessa nossa resposta missionária, eis-me aqui, envia-me, nós também temos uma coleta mundial, coleta missionária, que todo terceiro domingo de outubro nós fazemos. Uma coleta para as missões e para a infância missionária. Portanto, é um dia que até mesmo se permite a missa pela evangelização dos povos. E o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia das Missões, ele fala sobre essa coleta. Diz ele, celebrar o Dia Mundial das Missões significa também reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material das vossas ofertas são oportunidades para participar ativamente na missão de Jesus e da sua igreja. A caridade manifestada nas coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de outubro tem por objetivo sustentar o trabalho missionário realizado em seu nome, em meu nome, pelas obras missionárias pontifícias que acodem às necessidades espirituais e materiais dos povos e das igrejas de todo o mundo para a salvação de todos. Então, o Papa lembra justamente isso, né? Ou seja, o trabalho missionário realizado pelas pontifícias obras missionárias, realizado em nome dele, em nome do Papa. Por isso mesmo, a coleta pelas missões é para que a igreja continue nas suas missões acontecendo, o trabalho missionário, além da evangelização, a questão da educação, da cultura, da questão social, isso é presença cristã nesse mundo todo. Portanto, a coleta mundial para as missões e para a infância missionária. Mas, principalmente, meus irmãos e irmãs, a importância de despertar em cada criança, em cada adolescente e crescer em cada um de nós, já adultos, esse espírito missionário. Estarmos sempre encontrando maneiras de testemunhar em quem nós cremos e como é importante vivermos missionariamente. Ou somos missionários ou não somos cristãos. Eis aí o nosso grande desafio. Portanto, nesse Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, peçamos essa missionariedade, uma vez batizados, sempre missionários. E respondamos, como diz o Papa na sua mensagem, eis-me aqui, envia-me. Que nós coloquemos abertos para sermos enviados em missão, onde quer que a providência de Deus nos conduza, dentro da nossa casa, nosso trabalho, na escola, quando elas abrirem, ou então na paróquia, ou mesmo em locais outros onde ainda não aconteceu o evangelho, não aconteceu a evangelização, e nós somos chamados a testemunhar pela presença, testemunhar pelo atendimento em quem nós cremos e como em Jesus Cristo nós somos irmãos e irmãs. Portanto, uma data significativa dentro desse mês de outubro, nesse Dia Mundial das Missões, deve nos contagiar a todos com essa missionariedade. Também, meus irmãos e irmãs, nós estamos no 29º domingo do tempo comum, terceiro domingo de outubro, Dia Mundial das Missões. Mas nós continuamos a liturgia agora com o 29º domingo do tempo comum. E a leitura do Evangelho desse final de semana fala de um assunto que está muito dentro dos tempos atuais, relacionamento entre Estado e Igreja. Vemos muitas vezes essa interferência, ou seja, o Estado que quer interferir na Igreja, nas questões próprias da Igreja, e não tem essa liberdade de poder ter a sua própria orientação. Nós vemos que alguns países totalitários, e aqueles mesmo que não se dizem totalitários, se dizem democráticos, querem interferir naquilo que a Igreja tem, na sua prática, na sua praxis, com relação à sua própria orientação. É sempre uma tensão entre questão de Estado e Igreja, por isso mesmo no Evangelho colocam Jesus à prova nesse sentido. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra, né? Tentaram justamente colocar Jesus numa cilada. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus:
Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Essa é uma pergunta capciosa. O povo de Israel vivia dominado pelos romanos e pagar o imposto ao invasor era bastante odioso. Ao mesmo tempo, toda a autoridade da época e tudo que se fazia vinha daquele que tinha dominado o povo de Israel. Portanto, uma pergunta que fala um pouco desse relacionamento entre aqueles que são religiosos e também com relação à própria autoridade local. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparas uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram a moeda e disse: de quem é essa figura e a inscrição desta moeda? De César, responderam. Então disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês se submetem a toda a orientação econômica, social do imperador, tem a sua responsabilidade. Essa questão, esse questionamento perpassa os séculos. Relacionamento entre a autoridade política e a igreja. A igreja tem a sua liberdade dentro da consciência humana. Não pode uma autoridade política obrigar a igreja a ter certo comportamento, né, que vai contra seus valores. Então, chamados, meus irmãos e irmãs, a examinar e a ver nesses momentos que ora vivemos, de tantas situações em que nós, enquanto igreja, somos submetidos e muitas vezes não respeitados diante de várias situações, e nos perguntar justamente sobre aquilo que tem no nosso país, a separação entre Estado e igreja. O Estado governa a todos, indistintamente, e a todos têm a sua responsabilidade, e a igreja, ela não é uma religião oficial, mas tem o direito de viver de acordo com os seus parâmetros. Nesse sentido, a leitura primeira de Isaías fala de Ciro, o famoso Ciro, que fala a leitura: tomei-o pela mão para submeter os povos a seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir as portas da sua marcha e para não deixar trancar os portões. Todo o papel de Ciro, enquanto libertador, aquele que não era do povo de Israel, mas ajudou o povo de Deus a retomar, a retornar. Ou seja, diante das situações todas, enquanto, né, a situação que tinha responsabilidade. E depois começamos aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nesse contexto de missão e também de relacionamento, fala: damos graças a Deus por vós, lembrando as nossas orações, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Recordamos da vossa fé e do seguimento de Jesus. Sabemos, irmãos, que sois do número de escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, isso com toda a abundância. Vivendo bem o Evangelho que chegou até nós, nós somos chamados a viver missionariamente e diante de várias circunstâncias que tentam nos oprimir, a viver também a nossa liberdade de filhos de Deus, de caminhada, de organização, também enquanto igreja. Que nós, meus irmãos e irmãs, ao participarmos da nossa celebração eucarística nesse final de semana, Dia Mundial das Missões da Infância Missionária, da coleta pelas missões, pela infância missionária, e à luz dessa palavra de Deus, nos perguntemos cada vez mais sobre a nossa vida na sociedade, com as nossas responsabilidades sociais, mas com nosso testemunho missionário e evangelizador. Tenho certeza que essa palavra irá nos iluminar e muito, dentro de várias circunstâncias, e falará ao coração de cada um de vocês palavras importantes nesse tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo tão cheio de oportunidades. Que
Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.